E seja muito bem-vindo à correção do nosso primeiro simulado desse curso, Correio Sem Erro. Os simulados terão um padrão da prova, serão feitos de acordo com o perfil da banca IBFC, e eu garanto, aquelas 100 questões do curso do YouTube, mas essas 50 questões que você vai fazer sentado, sozinho aí, ó, vão ser fundamentais para que você vá muito bem no conteúdo de matemática. Umas orientações antes sobre esse vídeo e os próximos. Os simulados eles serão lançados em datas específicas. Então, se o seu simulado ainda não está disponível, não tem problema. Na data certa, ele será liberado para você aqui pela plataforma. Se você comprou o curso depois das datas específicas e ele ainda não está aparecendo para você, é porque existe uma carência de 7 dias. Porque acredite, tem gente que entra, consome todo o conteúdo e depois pede o reembolso. Então, para evitar esse tipo de problema, o primeiro simulado já está disponível assim que você compra e os demais nas datas ou após 7 dias da sua compra, caso a compra tenha ocorrido após a data de liberação das aulas, tá? Mas fica tranquilo. Antes da data da prova, até o dia 30 de novembro, todos os simulados estarão à sua disposição aqui e eu também estaria à disposição para tirar a sua dúvida. E vai ter um bônus especial para quem fizer todos os simulados que eu estou acompanhando aqui. Então, quem fizer 100% dos simulados vai ganhar uma surpresa. Vai ficar fixado aqui, vai ficar disponível dentro da plataforma. Só vai saber quando você terminar de fazer todos os simulados. Beleza? Então, não vamos perder tempo, né? Porque a gente sabe que a gente precisa passar nessa prova. Então, vamos fazer aqui a primeira questão do simulado. Em uma atividade dos Correios estão inscritos carteiros e atendentes, sendo o número de carteiros maior que o número de atendentes. Sabe-se que o triplo do número de carteiros, mais a metade do número de atendentes, é igual a 210 funcionários. E que a diferença entre o número de carteiros e o de atendentes é de 35 funcionários. Qual é o número total de funcionários inscritos para essa atividade? Muito bem. A gente vai colocar umas letras que ajudem a gente a lembrar as variáveis, né? Quem são os elementos, né? Aquilo que eu preciso calcular. Então, carteiro eu vou chamar de C. O carteiro para a gente vai ser o C. E nós vamos carteiros. E o A para a gente serão os atendentes, tá? Não precisa escrever isso na prova, não. Se você já colocou o C e o A e sabe que C é carteiro e A atendente, nem precisa perder tempo escrevendo que cada um é. Estou colocando aqui mais para fins didáticos mesmo, tá bom? O que ele diz para a gente? Ele disse que o triplo do número de carteiros, então 3C, mais a metade do número de atendentes, então a gente vai pegar os atendentes e vai dividir por 2, você vai montar com carinha de equação do primeiro grau mesmo, e vai igualar isso a 210. E depois ele diz o seguinte, que a diferença entre o número de carteiros e o número de atendentes, então carteiros menos atendentes, é igual a 35. Professor, não poderia ser atendentes menos carteiros? Não, não pode, porque ele diz que o número de carteiros é maior que o de atendentes. Então isso garante que o resultado dessa diferença tem um sinal positivo, que é o sinal aqui dos carteiros. Nós encontramos aqui um sistema de equações de primeiro grau e eu vou fazer por substituição. Vou passar essa variável para o outro lado, ela vai passar somando. Então eu fico que C vai ser igual a 35 mais A. Feita essa substituição, que eu vou chamar de equação 2, eu vou substituir lá na equação 1. Então, nessa equação, que é a equação 1, vai ficar 3 vezes, no lugar do C, eu vou colocar 35 mais A. Ainda somando com o A sobre 2, isso sendo igual a 210. Eu não vou fazer distributiva ainda aqui, eu vou primeiro tirar aqui o MMC, lembrando que isso aqui é um número só, então embaixo desse número está o 1, aqui também não tem ninguém, é o 1, e o MMC vai ser o número 2 dos dois lados. Se você quiser fazer distributiva e depois tirar o MC, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, 2 divide por 1, 2, que multiplica 3, vai ficar 6, só multiplica o que está fora, e aqui fica o 35 mais A, mais 2 divide por 2 vai dar 1, que multiplica o A, fica o próprio A, e 2 divide por 1, 2, multiplica o 210, fica 420. Aí a gente tirou dos dois lados, tira o denominador, e agora sim vamos fazer a distributiva. 6 vezes 5 vai dar 30, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, 6 vezes 35 vai dar 210. Os 3 multiplicando A, fica 6A mais A igual a 420. 6A mais A vai dar 7A. O 210, para o outro lado, subtraindo, vai ficar 420 menos 210. 7A fica igual, então, a 210. Eu tenho dar uma travada aqui agora. 7A fica igual a 210. Logo, o A é igual a 210 dividido por 7. O A é igual a 30.
Calculado o número de atendentes, a gente consegue calcular o número de carteiros. É 35 mais 30. Então, carteiros vai ser igual a 65. Determinamos os dois valores e a gente já consegue responder a pergunta desse problema, que era o número total de funcionários inscritos para essa atividade. É 65 com 30, dando 95. Um cuidado muito grande que você realmente precisa ter na prova é identificar aquilo que você quer calcular. Então já seria bom você deixar aqui em cima, ó, um C mais A disponível, a sua visão, para você não dar um mole de achar esse 30 aqui e vir olhar a alternativa e marcar a letra A. Ou olhar o 65 e vir aqui calcular o 65. Ele quer a soma dos funcionários. Então a gente precisava somar o 65 com o 30. Muito cuidado, porque isso é muito comum na prova. Deixa eu acertar minha luz aqui. Beleza, vamos seguir. Questão número 2. Um grupo de funcionários dos Correios, composto por homens e mulheres, foi designado para participar de um curso de aperfeiçoamento. Sendo que, nesse grupo, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 7 nonos. Se há um total de 250 funcionários, qual a diferença, vamos destacar aqui, entre mulheres e homens nesse grupo? Muito bem, ele deu o total de pessoas, que a gente vai chamar de mulheres mais homens, né? M mais H. E quando eu somar, vai dar 240. Ele deu a razão. Lembra que a razão, sempre que eu falar primeiro, vai ficar em cima. Vai ser o antecedente. Então, como ele falou mulheres em relação a homens, mulheres em cima, homens embaixo, e igual a razão que ele quer dar lá, que ele deu 7 nonos. E agora, eu vou trabalhar nas partes, de acordo lá com o conteúdo da aula 5. Eu vou somar 7 com 6, isso vai dar para mim 16. Vou pegar o 240 e vou dividir por 16 para descobrir quanto vale uma parte. 24 por 16 vai dar uma vez. Uma vez 16, 16. Para 24, deixa 8. Eu desço 0. 80 para dividir por 16 vai dar 5. 5 vezes 16 vai dar 80. Vou subtrair e vou chegar em 0. Então, 240 dividido por 16 vai dar 15. Isso aqui é o valor de uma parte. Se você assistiu a aula, você sabe que é muito comum ele pedir a diferença. É muito mesmo. Então, isso pode ser a questão da sua prova. Você vai olhar qual é a diferença em partes entre as razões. Você tem 7 de mulheres e 9 de homens. Você tem 2 partes de diferença. Pode pegar o 2 e multiplicar por 15 e já sai na resposta, que é 30, letra B. Pode fazer isso. Se você não sentir a confiança, não tem problema. Você vai fazer 7 vezes 15. 7 vezes 15 vai dar 105. E 9 vezes 15. Lembrando que são 7 partes. Uma parte vale 15. São 9 partes. Uma parte vale 15. Então, 9 vezes 15 vai dar pra gente. 9 vezes 5 vai dar 45. Vão 4. 9 vezes 1, 9. Com 4, 13. Se a gente fizer a diferença, chega nessas mesmas 30 unidades aqui. 30 pessoas. A diferença entre homens e mulheres são de 30 pessoas. Beleza? A professora, e pelo K? Pelo K, é só você lembrar que quando você montar a razão, você coloca um K aqui e um K aqui. E no problema você substitui o M por 7K, o H por 9K e igual a 240. Aí você vai somar, vai dar 16K igual a 240. Descendo aqui, K é igual a 240 dividido por 16. É a mesma continha que está aqui. Então, K vai ser igual a 15. E aí, se substitui, vai ficar 7 vezes 15, 9 vezes 15. É a mesma coisa por partes, por K. Beleza? Vamos para a questão de número 3. A receita total de uma loja em fevereiro de 2021 foi de 240 milhões. E sabe-se que esse valor é 20% maior que o valor da receita obtida no mês anterior. Desse modo, é correto afirmar que a receita total dessa empresa em janeiro de 2021 foi de... Essa eu tenho certeza que vai estar na prova. É certeza. Ele vai dar um valor, mas esse valor já com um aumento na porcentagem. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Lembrar que a gente pode resolver isso por regra de 3. A gente vai colocar o dinheiro e a porcentagem. Ele deu o valor de 240 milhões. Você vai jogar 240 milhões aqui, ó, sossegadinho. Ele falou que isso é 20% maior do que foi no mês anterior, né? Então, se isso é 20% maior, é o que eu tive no mês anterior, que é 100, somado com 20%. Então, o 240, ele é 120%. O que ele quer saber? A receita total em janeiro, que é justamente o mês anterior. O mês anterior é a sua referência. É o seu 100%, é da onde você fez a análise. Joga um X aqui. Passa sempre uma reta em cima do X na horizontal e na vertical. E escreve X é igual. Quem a linha toca, você multiplica. Vai ficar 240 com 2 zeros. 24 mil
dividido, 240, na verdade, 24 mil, mas não é milhões ainda, porque a gente sabe que aqui está em milhões. Ah, professor, eu precisava converter esse milhões colocando todos os zeros? Você não precisa, porque a resposta ele também está colocando em milhões, tá? Então você não precisa escrever necessariamente 240 milhões, tá? Não precisaria fazer isso. Se você fez, não tem problema nenhum, porque você estaria usando ali o valor, se achar em milhões também. Aí você saberia que a resposta é aqui, milhões. Mas se ele colocar milhões no enunciado e milhões no problema, foi só o valor que ele apresentou. Então ele está aqui com 24 mil dividido por 120. Zero em cima com zero embaixo, você sempre vai cancelar zero com zero. O 24 dá para você dividir por 12, vai dar 2. E sobraram 2 zeros. Então isso aqui é 200. 200 o quê? 200 milhões. Letra B, gabarito aí, tá certinha a questão. É muito importante você pegar esse conceito. Qual é o conceito? Se ele falar que um valor ele veio de um aumento, você precisa jogar 100% mais esse aumento. Então, se ele falar que sabe-se que esse valor é 20% maior do que o mês anterior, então esse valor de 250 milhões é 120%. Não me joga 100% aqui que você vai achar a resposta. Vai achar. Aí você calcula 20%, calcula, ela vai aparecer aqui. Questão número 4. Uma máquina trabalhando ininterruptamente 6 horas por dia produz um lote de peças em 5 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 3 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é... Parece regra de 3 composta por conta da máquina, mas é uma máquina no começo e uma máquina no final. O que realmente muda aí dentro são as grandezas horas e dias. O que você vai fazer aqui? Você vai jogar as informações do problema. São 6 horas, faz o lote em 5 dias. O mesmo lote em 3 dias serão quantas horas? Aí você precisa lembrar da dica do professor. Nunca resolva a regra de 3 sem perguntar o comportamento das grandezas. Dá probleminha. O que você vai fazer aqui? Já combinei. Olha para a variável. Variável é tempo. Pensa para menos. Então é o seguinte, se você quer fazer em menos horas, você quer fazer uma coisa ali em menos horas, você vai levar mais dias ou menos dias para fazer isso? Então, se você está trabalhando menos, você vai levar mais dias, certo? Se você está trabalhando menos do que você tinha que trabalhar durante um dia, é claro que o seu serviço vai acumular e você vai precisar de mais dias para trabalhar. Então, uma coisa que já deixo anotada, eu vou até colocar de roxo, porque como é uma das grandezas que mais caem, você pode deixar anotada aí. Horas e dia são sempre inversamente proporcionais. Porque aí você não precisa nem analisar, tá? Você pode... Caiu aqui. Você vai fazer a comparação entre horas e dias. Sempre inversamente proporcional, tá? Então, sempre inversamente proporcionais. E com isso, secando essa questão, é uma setinha para baixo e uma setinha para cima. E como é que a gente resolve grandezas inversamente proporcionais? A gente multiplica na mesma linha. Então, tocou na mesma linha, é o que a gente multiplica. A gente sempre começa do x para deixar o x do lado esquerdo. Então, a gente vai colocar 3x é igual a 6 vezes 5, que vai dar 30. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, é 30 dividido por 3, x é igual a 10. Resposta, letra A, 10 horas. Tem que tomar cuidado também, porque ele poderia perguntar quantas horas a mais serão necessárias. Isso tem que tomar muito cuidado também, porque são 10 horas. Comparado com o outro, que seriam 6 horas, são 4 horas a mais. Então, muito cuidado com os enunciados no dia da prova. A IDFC não costuma fazer essa sacanagem de deixar umas pegadinhas no enunciado. Ela costuma ser mais objetivo. Mas a gente não sabe qual vai ser a intenção dela no concurso dos Correios. Beleza? Vamos para a questão de número 5. Uma loja coloca à venda 120 peças do tipo A e 60 peças do tipo B. E após uma semana, havia vendido 3/4 das peças do tipo A e 1/5 das peças do tipo B. Em relação ao número total de peças, grifa. Isso é muito importante. O em relação, geralmente, complica muito o candidato. Em relação ao total de peças colocadas à venda. O número de peças que não foram vendidas na semana representa o que não foram vendidas. Como calcular quanto foi vendido? Vamos olhar para a peça A, que são 120. Ele falou que vendeu 3/4 da peça tipo A. 3/4, lembrando que o do, o D, o das é conta de vezes. Então é 3/4 de 120.
120 divide por 4 vai dar 30. 30 vezes 3 vai dar 90. Então, 90 foi o que ele vendeu. Como ele quer o que não vendeu, vamos fazer aqui. Ele não vendeu a diferença para 120. 30 peças. Então, 30 não vendeu, que é o que eu quero. Esse é o número que eu preciso usar. Vamos para as peças B. As peças B são 60. Ele falou que vendeu 1/5 das. Então, é 1/5 das é vezes 60. 60 dividido por 5 vão dar 12. 12 foi o que vendeu. Não vendeu? 48. 48 não vendeu. Quando a questão fala em relação, o que vem depois do que ele colocou em relação fica embaixo. Então, em relação ao total de peças, pode fazer sinal de fração e colocar isso em relação aqui embaixo. O total de peças é 120 mais 60, vai dar 180. O que não foi vendido é o 30 mais 48, que vai dar 78. É aqui tranquilo. Se fosse uma questão de porcentagem, o 180 era 100%. Eu já falei isso durante a aula. Então, se ele fala em relação, esse valor fica embaixo. Se for questão de razão, como está na resposta ali, é fração a resposta. Então, você tem que pôr embaixo. Só que se a resposta fosse em porcentagem, esse relação é 100%. Jogava lá no 100%. Beleza, vamos simplificar isso daqui. Simplificando por 2, a gente cai em 39 sobre 90. Dá para dividir por 3 ainda. Se dividir por 3, vai dar 13 sobre 30. Agora, não tem mais como simplificar. Então, a resposta é essa daqui, ó, 13 sobre 30. Letra C. Show? Então, uma questão importante. Tem grande chance de uma questão dessa aparecer na prova. Bem parecida, se não idêntica, a essa daqui. De novo, reforço o que eu já disse quando eu ofereci para você os simulados. O que vai cair na prova vai sair desses simulados. Eu garanto para você. Questão número 6. Numa companhia, as equipes são separadas pelas letras K, L e M. Elas partem de um mesmo ponto inicial a cada 40 minutos, 50 minutos e 1 hora e 20 minutos, respectivamente. Intervalos de tempos diferentes. Sabe-se que as 3 equipes iniciam as operações diárias partindo simultaneamente às 5 horas e 20 minutos. Logo, a próxima partida simultânea das equipes ocorrerá às... Se você assistiu a aula de MMC, está preparadíssimo, preparadíssima? Porque deu intervalos de tempos diferentes, disse que aconteceu junto e está perguntando quando vai acontecer de novo? MMC. Vamos jogar os intervalos de tempo. São 40 minutos, 50 minutos, e você não pode pôr 1 hora e 20, você vai ter que converter para minutos. 1 hora 60 mais 20, 80. 80 minutos. Vamos tirar o MMC, lembrando que o MMC a gente fatora até o final, até ficar só 1 lá embaixo. O 2 divide, vai por 2, aqui vai ficar 20, 25 e 40. O 2 divide ainda, vai por 2, vai ficar 10, 25 e 20. Por 2, vai ficar 5, 25 e 10. Por 2, 5, 25 e 5. Por 5 agora, aqui fica 1, 5 e 1. E finalmente por 5, aqui vai ficar 1, 1 e 1. Vamos multiplicar para chegar nesse MMC aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Vezes 2, 100. Vezes 2, 200. Vezes 2, 400. Então, o MMC aí é 400 e vai ter a mesma unidade de medida, 400 minutos. 400 minutos é mais que 1 hora, então a gente precisa converter isso para horas. 2 caminhos. Lembrando que horas é uma unidade maior que minutos. E a conversão de hora, minuto e segundo é na base 60. É dividindo por 60. Então, eu vou pegar o 400, são minutos. Como eu vou para a hora e hora é maior, eu divido por 60. Não pode cancelar o 0 com 0. Não pode, que dá probleminha na sua vida. Então, a gente vai dividir 400 por 60. Vai dar 6. 6 vezes 60 vai dar 360. Subtrai, aqui sobra 40. Então, o que eu tenho aqui? Como eu dividi por 60, eu converti para horas. Como aqui sobrou o que eu tinha antes, que é minutos. Então, 400 minutos são 6 horas e 40 minutos. Um outro caminho que é possível para você, caso você não lembre da divisão por 60, está nervoso, está nervosa, é lembrar colocando 60. 60, 120, 240, 300, 360. Opa, 360, eu contei 5 vezes. Então, isso aqui vai me dar 6 horas. Desculpa, eu contei errado, né? É 60 mais 60, 120, 180,
240, 300, 360. São 6 horas. Então você joga que você tem 6 horas aqui. Quando você tirar 400, você tirar 360, vão sobrar 40 minutos. Então você tem aqui na subtração, somando 60, 60, 60, até dar um número próximo do 400, você viu que você fez isso 6 vezes. Então você sai na resposta, hein? 6 horas e 40 minutos. Toma cuidado, porque a resposta não são 6 horas e 40 minutos, é quando eles vão se encontrar de novo. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar 5 horas e 40 minutos e vou somar o tempo que vai demorar para acontecer de novo, que são 6 horas e 20 minutos. Aqui vai dar para a gente 60 minutos, o que vai ser convertido em 1 hora. Então o que eu vou ter? 5 horas mais 6 horas mais 1 hora. Vai dar para a gente aqui, nesse caso, 12 horas. Então eles vão sair juntos às 12 horas, ao meio-dia. Então é só tomar cuidado. Depois assistir a aula que trata aí de unidades de medida. Vai ter uns probleminhas envolvendo o tempo. É para você ficar fera. Beleza? Questão número 7. Um atendente dos Correios precisa analisar determinado número de documentos. Se ele analisar 15 documentos por dia, levará um dia a mais para finalizar a tarefa do que levaria se analisasse 20 documentos por dia. O número de documentos que esse atendente precisa analisar é... Aqui a gente tem duas variáveis. A gente tem documento e a gente tem dia. Nesse tipo de questão, essa questão é difícil. Ela está aqui justamente por isso e teremos outras parecidas com ela. Porque se cai, essa daqui faz um estrago. Mas você pensa o seguinte, como é que eu faria essa conta? Se você pegar o 20, por exemplo, 20, e considerar como documento e dividir por 4, você vai ter aqui 5 dias. Se você pegar o 20 e dividir por 5, você vai ter aqui 4 dias. Então, o que está acontecendo aqui é uma questão que ele está trabalhando nessa parte da divisão e está falando que os dias aumentam 1 ou diminui 1. Isso que vai acontecer no problema. Só que eu não sei o número de documentos, então eu vou chamar isso de D. Vou chamar de DOC. DOC, certo? Vamos chamar de X. Vai, vamos pôr aqui que documentos é o X. E o dias, eu vou usar o próprio D mesmo. Então, olha só. Se eu pegar os documentos, que são X, e analisar 15 documentos por dia, então o total de documentos dividido por 15, isso me dá o total de dias que eu vou gastar. É a mesma coisa que tem aqui, ó. Se eu tenho 20 documentos e analiso 4 por dia, eu vou gastar. Certo? Aí ele fala o seguinte, se ele analisar 15 documentos por dia, levará um dia a mais para finalizar a tarefa. Então, quando ele divide por 15, ele vai levar um dia a mais. Então, é o dia que eu não sei quantos são, mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 15 e passar para o outro lado multiplicando. Eu vou achar que x é igual a 15d mais 15. Beleza. Vamos pegar outra continha agora. Ele fala que se ele pegar a mesma quantidade de documentos e dividir por 20, ele vai ter o que aqui? O total de dias do problema. Então, eu vou pegar esse 20 e passar para o outro lado dividindo, multiplicando. Vai ficar 20d. Vamos voltar aqui para ficar um pouco mais claro. Ele levaria uma quantidade d de dias se dividisse por 20. Então, documentos dividido por 20 dá uma quantidade d de dias. Se eu dividir isso por 15, eu vou levar um dia a mais. Então, é aquele d denunciado, eu não sei quanto é, mais 1. Por isso que tem essa continha aqui, ó. Quando divide por 15, é um dia a mais do que ele leva ao dividir por 20. Então, divide por 20 é o total de dias. Divide por 15 é um dia a mais. Então, é o d mais 1. Como eu tenho x aqui e eu tenho x aqui, x é igual a x. Então, eu posso igualar as duas equações. Vou deixar o maior valor do lado direito, 20d, é igual a 15d mais 15. Vou pegar esse d e passar para o outro lado. 20d menos, aqui vai negativo, né? Vai ficar 20d menos 15d é igual a 15. 20 menos 15 vão dar 5d é igual a 15. d é igual a 15 dividido por 5. d é igual a 3. Tem que tomar cuidado, porque o d para a gente é o total de dias. É isso. Muito bem. D3, eu quero quantos documentos eu tenho. Documentos é x, é 20 vezes o d. Então, x é igual a 20 vezes 3. X é igual a 60. Pode marcar aqui a letra D. Muito bem. Aí você falou assim, professor, cheguei na hora da prova, não consegui montar a equação. Estou lá querendo acertar o máximo possível de questão de matemática. Quero garantir minha aprovação, mas eu não consegui fazer a equação.
tem o número de documentos nas alternativas? Tem, porque ele está falando, o número de documentos é. Então, quem está colocando as alternativas ali são os documentos. É justamente o valor que você precisa calcular, não é isso? Usa as alternativas para chegar na resposta. Como assim, professor? Simples, ó. Letra A, ele colocou 30. Se ele analisar 15, são 30 documentos. Se eu analisar 15 documentos por dia, eu vou gastar 2 dias. Viu? Eu estou fazendo o contrário agora. Eu estou pegando o total de documentos e dividido por quantos eu vou analisar por dia. Se eu pegar 30 documentos e dividir 15 por dia, eu vou levar 2 dias. Pensa aí, não é verdade? Você tem 30 documentos. Aí você fala assim, vou analisar 15 por dia. Vai levar quantos dias para analisar o documento? 2 dias. Agora a gente vai pegar esse mesmo 30 e vai dividir por 20. E você vai perceber que não tem como, deu 3 sobre 2. Seria esse 3 sobre 2? Seria 1 dia e meio. Só a questão fala que quando divide por 15, ele leva 1 dia a mais. Aqui não, ó. Aqui ele tá gastando 1 dia e meio e aqui está gastando 2 dias. Ele tem um ganho de meio dia nessa história aí, certo? Então não pode ser a letra A. Risca ela aqui. Vamos para a letra B. Pega o 45 e divide por 15. Se você tem 45 documentos e você vai ler 15 por dia, vai trabalhar, né, cuidar de 15 por dia, analisar 15 por dia, você vai levar 3 dias. Se você pegar esse mesmo 45 e analisar por 20 dias, você vai ver que não dá um número exato. Aqui não vai dar um número exato. Se dividir por 5, vai dar 9 quartos. Tá vendo? Não são 2 dias de diferença. Essa também está errada. Se você pegar a letra C e fizer 55 dividido por 15, aqui não dá nem divisão exata. Já vai ficar um pouco complicado isso. Agora, quando você pegar a letra D, que é o 60, e dividir por 15, você vai levar 4 dias. Quando você pegar o 60 e dividir por 20, você vai levar 3 dias. E olha que bonito. A diferença aqui é de 1 dia. Fechou? Então, fica na frente. Se acontecer disso na prova, se não conseguir fazer pela equação, pega essa dica poderosa. Você vai usar as alternativas para chegar na resposta. Professor, então deve fazer todas desse jeito? Se a resposta, se as alternativas for a resposta do problema, fosse a pergunta, né, for a variável, as alternativas, claro, né, professor? Claro que as alternativas são a resposta. Eu vou dizer o seguinte, eu vou reformular melhor. Se as alternativas é justamente a pergunta, é uma das variáveis, é só fazer isso. Você pode testar as alternativas que você chega na resposta. Não pode fazer isso com todas, porque isso levaria muito tempo. Provavelmente você perderia outras questões. Então, é uma técnica para você fazer no momento do desespero. Mas não vai me fazer isso, pelo amor de Deus, no começo da prova. Você vai fazendo as questões, não conseguiu, se pula. Sobrou um tempo, você volta tentando fazer pelas alternativas. E realmente você vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui. E vamos seguir e fazer a questão número 8. Em uma seleção para determinada função, a quarta parte do número total de inscritos que fizeram a primeira fase foi aprovada e fez a segunda fase. Destes, metade foi aprovado, o que correspondeu a 80 candidatos. O número de candidatos aprovados na primeira fase desse concurso foi, então vamos destacar que ele quer os reprovados. E vamos imaginar, ele não me deu o valor aí, mas colocou uma grandeza lá. Então você não pode criar valor aqui não, tá? Ele disse que tem esses 80 aqui, ó. Muito bem. O que ele falou pra gente? Que a quarta parte do total, o total eu vou chamar de x. Então isso aqui é o total. A quarta parte, como é que eu escrevo isso? Tá? X sobre 4. Isso é a quarta parte. Foi aprovado. Foi aprovado. E foi para a segunda fase. Destes, metade foi aprovada. Então, destes quarto aqui, desse x sobre 4, a metade foi aprovada. Então, é a metade dos que passaram para a segunda fase, que é x sobre 4. É muito importante fazer isso. Então, a metade dos, né, destes, né, daqueles que foram aprovados, corresponde, é igual a 80. Agora acabou a sua questão. Porque ó, aqui vai ficar x vezes 1, x. 2 vezes 4, 8. Isso é igual a 80. 8 vezes 80 vai dar 640. O que você descobriu aqui? O total de candidatos. Então, o seu x é igual a 640. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Vai responder a pergunta. Ele quer o número de candidatos reprovados. Se ele falou que aprovou 1/4 no início, ele quer, o reprovado na primeira fase, né? Então, se ele aprovou 1/4 no início, ele reprovou 3/4 do total, do vezes 640.
640 dividido por 4 vai dar para a gente 160. E 3 vezes 160 vai dar 480. Letra A. Tranquilo essa questão. Trabalhando em só propriedades de frações e vai ter muito mais conteúdo nos simulados de frações porque é um assunto muito esperado, tá? Então treina bastante continha de frações. Refaça esse simulado novamente. Muito importante que você refaça o simulado para você conseguir destravar as questões que você não conseguiu fazer. Quando você fizer essas 10 questões sozinho, com consciência, já está estourando. Se fizer todas as questões do simulado, as 50 questões, chega na prova e brinca com ela. Questão número 9. Sabendo que os juros de um investimento representam o valor recebido pelo uso do dinheiro, o investidor deseja obter um rendimento de 1.680 a partir de sua aplicação. Para isso, ele precisará aplicar uma quantia que renda 16 meses, renda durante 16 meses a uma taxa de 3% ao mês. Isso é muito importante. O tempo e a taxa tem que estar na mesma grandeza. Então, eu tenho tempo em meses, taxa em meses, estou tranquilo. Qual quantia deve ser aplicada? Assinar a alternativa que indica o valor a ser investido. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e trazer as variáveis, lembrando que a fórmula que eu uso é J, C, I, T, CIT sobre 100, onde C é o capital, o I é a taxa, o T é o tempo e o J é os juros, é o rendimento. Então ele quer um rendimento de 1.680. Isso vai ser igual ao capital, que é o que eu quero calcular, vezes a taxa, que é 3%, vezes o tempo, que é 16. Isso aqui dividido por 100. Aqui eu já vou tentar dar uma simplificada. Então eu vou dividir o 16 e o 100 ambos por 4. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 25. Não consigo mais simplificar. Então eu vou escrever que o capital é igual a quem? Do outro lado eu tenho 1.680. O 25 que estava dividindo o capital, para o outro lado passa multiplicando. O 25 aqui. O 3 e o 4 que estava multiplicando, para o outro lado, dividindo. Agora eu vou dividir 1.680 por 4. No visual eu consigo chegar, ó, 16 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Pego o 8, divido por 4, dá 2. Deu 420. Agora eu vou dividir 420 por 3. Isso aqui vai me dar 140. Fechou? E agora eu faço 140 vezes 25. 140 vezes 25 vai dar pra gente 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 2 vezes 240 vai dar 4. 2 vezes 140 vai dar 280. Ah, professor. A gente se enrola com as contas às vezes mesmo. Aqui vai ficar 0, 0. 7 mais 8, 15. Vão 1. 2 mais 1, 3. Então, o capital que ele vai ter que deixar esse dinheiro lá, esse capital que ele vai ter que deixar aplicado é de R$ 3.500. Letra D. Eu acredito também que uma questão de juros simples vai estar na prova, tá? Eu tenho certeza que é um dos tópicos que vai estar presente nas 10 questões. Então, assista a aula de juros simples, faça todos os exercícios que tem lá, vão ter 10 exercícios desse assunto. Para chegar no dia da prova, você mandar bem. E no simulado, eu garanto, cada um dos simulados vai ter uma questão de juros simples, porque realmente acho que vai ser cobrado. Vamos seguir. Em um município com 72.240 habitantes, há um carteiro para cada 645 habitantes. Se o efetivo desse município aumentar em 60 carteiros, o município passará a ter um carteiro para cada... Vamos lá. Ele deu o total, mas ele deu uma relação aqui, ó. Um carteiro para cada 645 habitantes. Regra de 3. Vamos colocar aqui carteiro. Vou colocar aqui habitantes. Um carteiro para cada 645 habitantes. Ele deu o total de habitantes. Eu vou colocar 72.240 e vou calcular agora o total de carteiros. Como a população aumentou, o número de carteiros aumentou também. Então, elas são diretamente proporcionais. É só a gente passar uma linha na vertical e na horizontal em cima do x e colocar x é igual a 72.240 dividido por 645. Eu vou na simplificação, tá? Vou dividir tudo por 5 aqui. 7 por 5 fica 1, sobra 2, coloca um 2, 22. Divide por 5 fica 4. 4 vezes 5, 20. Para 22 sobra 2, coloca o 2, 22. Divide por 5 fica 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 2, coloca o 4, fica 24. Dá por 4 de novo. 4 vezes 5, 20. Para 24 sobra 4. Coloca o 0, fica 40. E sobra um 8 aqui. 645 por 5, 6 por 5 vai dar uma vez 5, 5 para 6 sobra 1.
Cola com 4, 14 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10 para 14, sobra 4. Cola com 5, 45. Divide por 5, fica 9. 129 e esse número aqui. Ele não é mais divisível por 5, não terminou com 0, não terminou com 5. Não é divisível por 2, porque um é par, mas o outro não. Então eu vou usar o 3. Vou somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Aqui 1 com 4 vai dar 5, com 4, 9, com 4 vai dar 13, 13 com 8, 21. Então esse número aqui é divisível por 3. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 14 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 14, sobra 2. Colocou 4, fica 24. 24 divide por 3, vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Coloca o 4. O 0 coloca o 4, né? Fica 4 divide por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 4, sobra 1. Coloca um 8, 18 por 3 fica 6. E aqui por 3 vai dar 43. 43 é um número primo. E agora, então, eu vou pegar o 4.816 e vou dividir por 43. Ah, professor, eu fiz a divisão lá desde o começo, não tem problema nenhum, tá? Eu prefiro simplificar, porque eu consigo ficar com um número mais fácil para trabalhar. Então, 48 por 43 vai dar uma vez 43 é 43 para 48, deixa 5, desce 1. 51 por 3 vai dar uma vez 43, 43, subtrai daqui. 51 tira de 43, vai dar 8. Desce o 6, 86 por 43 vai dar 2. 2 vezes 43 vai dar 86, para 86 dá 0. Então o que eu descobri aqui? Eu descobri que o número de cartas, depois de toda essa conta, então vocês podem ter certeza que na prova vai ter uma continha difícil lá, como essa daqui. Então tem que treinar bastante as suas continhas. Se fizer na divisão não tem problema nenhum, mas é preciso que você chegue nesse 112. Então nessa cidade, o número de carteiros é igual a 112. Beleza, então a gente tem 112 carteiros. Só que for que a cidade vai aumentar em 60 carteiros. Então eu vou pegar esse 112 aqui e vou somar mais 60. E vou chegar em 172 carteiros. O que ele quer saber agora? Quantos o município passará a ter um carteiro para cada? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o total de habitantes, de novo, 72.240, e vou dividir por 172. Agora eu vou fazer na divisão aqui, só para a gente dar uma treinadinha nessa divisão. Pode ser? 7 não dá por 172, 72 não dá, eu vou ter que usar os 722. Certo? Usando os 722, isso aqui vai dar 4 vezes. Eu vou colocar, se não der, né? Se passar, a gente desce um número. Então 4 vezes 2 vão dar 8. 4 vezes 7 vai dar 28, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então realmente deu para fazer a subtração aqui, vai dar certinho. Aqui empresta fica 1, aqui 12, tira 8, 4. Aqui não dá empresta, aqui fica 6, aqui fica 11. 11 tira 8, vai dar 3. E 6 menos 6 vai dar 0. Desce o 4. 344 para dividir por 172 vai dar 2. 2 vezes 172 vai dar 344. Com isso fica 0, desce o próximo. Desceu o 0, não deu, o 0 apareceu. 420, essa é a resposta. Letra C. Quase que eu fiquei na frente aí do 420. E com isso, eu finalizo aqui o nosso primeiro de 5 simulados. Eu agradeço muito a sua confiança em estar aqui comigo, tá? Para a gente treinar, evoluir mais ainda no conteúdo do concurso para os Correios. Lembrando que pela plataforma que você tem como entrar em contato comigo, colocando o seu comentário, mas também está aqui meu contato no WhatsApp. Então você pode me chamar no WhatsApp. Professor, eu não entendi bem essa questão lá do simulado 1, do simulado 2, do simulado 3. Eu vou tirar sua dúvida. É o compromisso com quem confiou tanto no curso no YouTube, como aqui na aquisição dos simulados, e deixar você totalmente preparado para fazer essa prova. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Vamos juntos crescer e evoluir. É para cima e a vaga é nossa. Até o próximo simulado. Tchau.